Oi, gente, tudo bem? E aí, tá preparado para descobrir quais foram as decisões do TST da semana passada que mais você pode utilizar para fundamentar os seus processos, as sentenças que podem fazer você se destacar por ser o profissional mais atualizado aí da sua região? Vamos lá? Vamos saber? Vamos estudar essas duas sentenças, essas duas decisões do TST? Vamos lá. Gente, professor João aqui para mais uma aula TST na sua mesa. E nessa semana do dia, nós estamos comentando, nós vamos comentar as decisões da semana passada que foram da semana anterior à Páscoa, a semana do dia 15 a 18, do dia 15 a 18 de abril. Estou tirando aí a sexta-feira, que foi sexta-feira santa, então não teve decisão do TST. Na verdade, não teve nem na quinta-feira. O TST também já não estava funcionando. Então, foram algumas decisões aí, eu destaquei as duas que com certeza são as mais importantes, que foram publicadas pelo TST na semana passada. Nós vamos estudar aqui, então vamos lá. Bom, primeira delas começa com o seguinte, vou começar com uma pergunta. No processo trabalhista, uma empresa que fazia parte do grupo econômico, mas não faz mais porque ela foi vendida, ela é responsável por pagar as verbas trabalhistas relacionadas ao processo trabalhista? Ela é responsável solidária, sim ou não? Essa é a pergunta que chegou ao TST e foi julgada agora pelo TST. E, bom, o processo eu vou tentar colocar aqui na tela, ver se ele aparece para vocês. É esse aqui, ó. Esse é o número, né, 115 dígito 31.2013.5.09.0019. E o que aconteceu nesse caso aqui? No caso, era uma empresa do ramo de finanças, né, banco, financeiras, e era um auxiliar de produção que entrou com um processo contra a empresa em que ele trabalhou, mas também colocou no polo passivo uma outra empresa, que é a CBB Brasil, que fazia parte do grupo econômico, mas apenas o que aconteceu? Ela fazia parte do grupo econômico com a empresa reclamada, mas no meio do vínculo empregatício, ela foi comprada por um outro banco. Ela foi comprada por outro banco e cortou as relações de grupo econômico com a reclamada. Isso bem no meio. O vínculo empregatício teve mais ou menos 4 anos e bem no meio desses 4 anos aí aconteceu essa negociação, certo? E o fato é que o reclamante colocou ela como responsável solidária pelos débitos trabalhistas com base em 2 fundamentos. Primeiro, grupo econômico, claro, e segundo, a sucessão, dizendo que a empresa que adquire, né, a empresa que adquire quando um empresário adquire uma empresa, ele assume aí, né, os débitos trabalhistas. Bom, esses foram os fundamentos aí do reclamante. E o que aconteceu? O caminhar do processo foi o seguinte: em primeira instância, o pedido dele foi julgado improcedente. O juiz entendeu, não é responsável porque, com base com qual fundamento? Com o fundamento justamente na OJ 411 da SDI 1 do TST, certo? Que diz o seguinte, que o sucessor ele não é responsável por débitos de empresa que faz parte do grupo econômico que ele não adquiriu, certo? Se quando ele comprou, a empresa que ele adquiriu estava solvente e não estava em débito, ok? Então, essa foi a decisão em primeira instância, só que em segunda instância, o TRT, o regional, ele alterou a decisão e ele disse sim que a empresa, que essa segunda reclamada, era responsável pelos débitos trabalhistas, mas não sobre todos, só até o momento em que ela foi adquirida, tá? Só até o momento em que ela foi, aquela data em que ela, no meio do vínculo empregatício,
ela foi comprada por um banco que não fazia mais parte do grupo econômico, certo? Então, esse banco que comprou, ele teria sim que pagar os débitos, mas só até o momento em que ele comprou a empresa, porque até esse momento ele seria responsável. Essa foi a decisão em segunda instância do TRT, certo? Mas aí o que aconteceu? O TST, essa empresa segunda reclamada, que é o banco, né, representando aí, agindo em nome da CBB Brasil, que era a reclamada original que deixou de existir. Foi comprada, né? Esse banco recorreu ao TST com a mesma tese, tentando reverter a decisão lá do juiz de primeira instância, e o fato é que ele conseguiu, tá? O TST reverteu a decisão de primeira instância dizendo, não, ele não é responsável. Por quê? Justamente com base no entendimento dessa OJ, que é, vou colocar para vocês, tá colocar aqui para vocês, que é a OJ 411 da OJ da SDI 1 do TST, que ela diz o seguinte, ó, vou citar aqui, o sucessor não responde solidariamente por débitos trabalhistas de empresa não adquirida, integrante do mesmo grupo econômico da empresa sucedida, quando, à época, a empresa devedora direta era solvente ou idônea economicamente, ressalvada a hipótese de má-fé ou fraude na sucessão. Ok? Então, essa é a OJ, então o TST aplicou essa OJ e, com base nisso, aí retirou a responsabilidade desse banco que tinha comprado essa empresa, ok? Certo? Então, vamos entender aqui, só para a gente não confundir, tá? Se você pega um caso, você atua aí defendendo empresas, e você pega um caso em que a sua empresa, a sua cliente comprou uma outra empresa, o sucessor, né, que é essa empresa que comprou, ela é responsável pelos débitos trabalhistas, ok? Anteriores, mesmo os anteriores à compra. Isso é a regra geral do direito do trabalho. Mas aqui a gente está falando de algo específico. Veja bem, a CBB Brasil não era devedora, ela não era empregadora. Ela foi comprada. O banco, esse banco que estava fazendo a defesa nesse caso aqui, ele comprou a CBB Brasil. Só que o processo não era contra a CBB Brasil. O processo era contra uma outra empresa que era uma empresa que formava grupo econômico com a CBB Brasil. E aí é esse o caso, certo? E essa regra dessa OJ diz o seguinte, qual que é a pergunta? Esse banco, ele responde como se ele fosse integrante também do grupo econômico? E a OJ, isso não está na lei especificamente, esse tipo de situação não está na CLT, tá? E para isso serve a jurisprudência, né? E aí tem a OJ 411 que diz o quê? Nesse tipo de situação, se a empresa devedora direta, ou seja, essa empresa que é a reclamada que realmente registrou, né, que tinha um vínculo direto com o empregado, se ela não era devedora, se ela era solvente, estava saudável na época da compra por essa terceira, então essa terceira não responde, ok? Certo? Gente, lições que a gente deve tirar aí desse caso. Primeiro, lição de reclamada. Se você estiver orientando uma aquisição, é algo complexo, claro que eu não vou falar, né, muito sobre isso, mas uma das tarefas que você tem a orientar uma aquisição de empresa é analisar se aquela empresa adquirida tem passivo trabalhista, claro, mas não é nem isso. É se ela forma grupo econômico com alguma outra, certo? Se ela formar grupo econômico, você também tem que analisar como está a situação econômica das empresas do grupo, ok? Porque se, de acordo com a J411, se outra empresa que forma grupo econômico estiver com essa que você está comprando, que o seu cliente está comprando, se alguma outra empresa estiver em estado insolvente, estiver devendo na praça, tiver processo contra ela, né, e estiver à beira de falência ou já em falência, se ela estiver insolvente,
a sua cliente que está comprando essa empresa, ela vai ser responsável por eventuais débitos trabalhistas daquela empresa, que mesmo que ela não tenha comprado aquela, certo? Isso pela aplicação da OJ 411. Como não era o caso aqui, então essa empresa terceira que adquiriu essa empresa sucessora, ela não é responsável, ok? Então essa é a lição principal para reclamar daí em preventivo. Claro que também em processos em que se faça a defesa é importante conhecer essa tese, conhecer a OJ 411, né? E para reclamantes é importante saber que conhecer bem a tese também para saber contra quem que você pode entrar, quem que você pode colocar no polo passivo, tem fundamento para colocar no polo passivo e quem não tem, certo? Bom, essa é a primeira decisão da semana passada aí, muito importante para nós, muito importante para o nosso dia a dia. A segunda decisão, o tema geral dela tem dois temas aí, ela é especificamente sobre ponto por exceção e horas extras. Mas a grande pergunta dela é a seguinte: eu, empresa, posso colocar na convenção coletiva, ou seja, negociar com o sindicato na convenção coletiva, formas alternativas diferentes de registro de ponto? E isso pode fazer com que eu não tenha que pagar horas extras? Essa é a pergunta, tá? E o fato é que o que aconteceu nesse caso aqui? Vamos lá. Esse segundo processo aí, esse que eu vou colocar aqui na tela para vocês, ó. Número 100.1704, dígito 59.2016.5.02.0076. Bom, o que aconteceu nesse caso? Um caso do Tribunal de São Paulo, que se originou em São Paulo. O que se estava discutindo era horas extras, certo? O funcionário falou que ele não registrava ponto, mas ele trabalhava 10 horas por dia, ele prestava 2 horas extras todos os dias. Qual foi a tese da empresa em defesa? A tese da empresa em defesa foi: veja bem, ele não tinha registro de ponto porque ficou acordado em norma coletiva, em convenção coletiva, ficou acordado em uma cláusula que, para a categoria, as empresas poderiam adotar o chamado registro de ponto por exceção, que nada mais é do que o quê? Você não registra ponto a não ser que haja prestação de horas extras, certo? A não ser que haja trabalho fora do pactuado. Se não há, não registra nada, certo? Isso é registro de ponto por exceção. Ele, a princípio, não é aceito, não é a regra que está na CLT, na legislação brasileira, mas isso foi colocado em convenção coletiva, certo? E a empresa disse: como foi colocado em convenção coletiva, essa é a norma que vale. Isso pode ser colocado em convenção coletiva. E o que aconteceu? Em primeira e segunda instância, a tese da reclamada não foi aceita, mas no TST ela foi, certo? A tese da reclamada foi. E aí de se destacar, como sempre nesses casos, o esforço, a perseverança do advogado, né, que tem uma tese, que entendeu que a tese era boa, era forte, e mesmo perdendo em primeira e segunda instância, foi até a terceira, fez um bom recurso de revista e conseguiu reverter a decisão em favor do seu cliente. Então é algo sempre para a gente prestar atenção e destacar, né? Mas, bom, o que está em jogo aí? A gente tem dois pontos para analisar nesse tipo de caso aí. Que, em primeiro lugar, é a questão do registro, né? Do ponto. E o outro fator para a gente analisar é a força da normatização coletiva, a liberdade de negociar que há na negociação coletiva, certo? Então, em primeiro lugar, focando aí na questão do ponto, das horas extras, né? A decisão de primeira e segunda instância, ela aplicou a regra geral da CLT.
cabia à empresa apresentar o controle de ponto. Como ela não apresentou, então ela tem que pagar horas extras. Simplesmente assim, certo? E o que o TST entendeu? O TST disse assim, espera lá, não é bem assim. Existe uma negociação coletiva. Na convenção coletiva está lá previsto, não está previsto nada especificamente sobre horas extras, mas está permitido que as empresas dessa categoria apliquem esse tipo de sistema de registro de ponto, que é o sistema de registro de ponto por exceção. Se isso está na convenção coletiva, isso prevalece sobre a lei, certo? Veja bem, a convenção coletiva não está dizendo que não vai ter horas extras. Ela está regulando um sistema de registro de ponto. E essa negociação em convenção coletiva, que é uma negociação feita com o sindicato da categoria, né? Eu não vou entrar no detalhe de convenção coletiva, que eu sei que não é todo mundo que conhece bem o que significa convenção coletiva. Eu não vou entrar agora, porque a gente não dá, mas em convenção coletiva, em negociação, o sindicato dos trabalhadores aceitou, por alguma razão, permitir esse tipo de sistema de registro de ponto. Então, a empresa simplesmente não tinha registro de ponto e usou isso, né? Usou isso em defesa. E aí o TST, reformando as decisões de primeira e segunda instância, entendeu que sim, é válido esse sistema. E no caso, como o empregado não conseguiu comprovar as horas extras, então é toda uma questão também de ônus à prova. Como o empregado não conseguiu comprovar as horas extras, então o pedido era improcedente. Não houve pagamento dessas horas extras. Então, o TST aí se baseou principalmente no artigo 7º, inciso 26 da Constituição. 7º 26, que é o artigo que fala do reconhecimento, a legitimidade da validade da negociação coletiva, certo? Se a convenção coletiva prevê um novo sistema, essa previsão ela prevalece sobre a lei. Veja bem, é um novo passo do TST no sentido de legitimidade da força da negociação coletiva, que isso é algo que eu venho falando bastante tempo aí já, sobre essa questão da força da negociação coletiva, ok? E a legitimidade que isso vem crescendo desde lá de 1988, isso vem sido cada vez mais reconhecido. A liberdade de negociar no âmbito trabalhista, quando a negociação é coletiva, quando ela envolve o sindicato, ok? Então, é mais um reconhecimento aí nesse sentido. Bom, e aí então, com relação... Então, são esses dois pontos para a gente saber, né? Então, primeiro que é possível o ponto por exceção, desde que seja negociado coletivamente, isso já foi legitimado pelo TST, e segundo, que é um reforço no sentido de que o que é negociado, qualquer coisa que é negociada que não fira direitos constitucionais diretamente, pode ser negociado e é válido, certo? Quais são as lições aí? As lições principalmente são preventivas, principalmente para quem atua com sindicato ou para empresas, né? É saber que isso pode ser negociado. Por exemplo, se você, de repente, trabalha para um sindicato patronal e você tem visto dentro da categoria, né, os empregadores dizendo sobre horas extras, falando sobre dificuldade de registro de ponto em razão de especificidades da categoria que você trabalha. Por que eu estou falando isso? Porque nesse caso, por exemplo, esse trabalhador especificamente, ele era um trabalhador externo, ele trabalhava em várias regiões, ele ficava muito em hotel, ele viajava para muitas cidades. Então, de repente, pode ser um motivo, né? Então, você pode saber que você pode falar para os seus clientes assim, olha, a gente pode adotar um regime de ponto por exceção, desde que a gente entre em contato com o sindicato e tente negociar,
certo? E aí entra uma coisa importante também, que também foi fundamento importante para a decisão do TST, que é a seguinte: sempre que você vai negociar com um sindicato, né, de um benefício em favor do empregador, que nesse caso é algo que é benéfico para o empregador, né, é um registro menos formal do ponto, né, da jornada, é claro que o sindicato ele vai negociar isso, e isso está pressuposto, tá? Se pressupõe, e aí entra a teoria do conglobamento, né, que é uma teoria de interpretação de normas coletivas e de conflito entre normas, se aplica ao direito coletivo do trabalho, se pressupõe que há concessões recíprocas. Então, se pressupõe que o sindicato patronal chegou para o sindicato de empregadores e disse assim: olha, nessa convenção coletiva eu quero que a gente coloque um sistema de ponto por exceção. E o sindicato dos empregados disse: olha, tudo bem, mas isso é algo que é delicado, a gente pode até aceitar, mas vamos aqui, por exemplo, aumentar o adicional de horas extras de 50% para 70%, ou colocar um direito novo aqui, colocar um seguro de vida, colocar um adicional por trabalho no final de semana, algo assim, entendeu? Então, isso é pressuposto dentro da negociação coletiva, certo? Então, isso é importante também. Então, a lição que fica para a gente é principalmente essa aí, né? E aí, então, uma lição preventiva de saber que isso é possível. Se você trabalha para empresas ou para sindicato de empregados, isso é saber que esse tipo de negociação é permitida, né? É aceita pela Justiça do Trabalho cada vez mais. E se você chegar no processo em que há uma cláusula dessa, saber que ela é válida. O TST entende que ela é válida e isso é muito importante. Ok? Certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham aprendido muito mais essa aula do TST na sua mesa. E usem, espero que tudo isso seja muito útil, que apareça logo aí para vocês algum caso em que vocês já usem essas informações, com certeza vai aparecer. Certo? Então, é isso. Foi um prazer para mim estar aqui com vocês. É um prazer para mim ter vocês aí assistindo os vídeos aí. E se você quer falar alguma coisa, deixa um comentário, deixa um like para eu saber que o vídeo foi legal, que foi útil. E é isso, até a próxima. Tchau, até mais.